Na maioria absoluta dos nossos sonhos, nós temos o papel de protagonista, ou seja, tudo o que acontece no sonho está acontecendo em função da nossa pessoa, está acontecendo ao nosso redor. Mas existe uma exceção, que é que algumas vezes a gente está sonhando e nos sonhos de nosso papel é apenas observar aquilo que está acontecendo. Essa observação ela pode acontecer de duas maneiras. Ou a gente está dentro do sonho, mas a gente não tem esse papel de protagonista, a gente está basicamente observando o que está acontecendo, ou Deus está fazendo com que aquilo que está acontecendo ao nosso redor, embora a gente faça parte, a gente só está observando, a gente não está interagindo. Ou então, você sonha como se você estivesse completamente fora da cena e observando o que está acontecendo. As mensagens, nesse caso, são completamente diferentes, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, saber o seu papel dentro do sonho é essencial para que a sua interpretação ela seja correta. Como eu já falei, se tudo acontece ao seu redor, se toda a interação, se tudo aquilo que está sendo mostrado se envolve ou se relaciona com a sua pessoa, é um sonho normal, onde Deus está mandando uma mensagem para você, está falando alguma coisa contigo. Mas quando você é apenas parte e não tem interação, isso quer dizer que Deus está te dando uma mensagem, ou então está te dando um alerta. E eu não estou falando aqui de um sonho quando você sonha com outra pessoa e acha que o sonho é para ela, não é isso que eu estou falando. Aliás, isso é muito comum a gente sonhar, as pessoas sonharem com outras pessoas e achar que o sonho, o nosso sonho, a mensagem é para essa pessoa. Isso é muito raro, geralmente a mensagem é para nós e essa pessoa, na verdade, ela tem um papel que está nos passando uma imagem, está passando uma mensagem, seja através do significado do seu nome, seja através daquilo que ela representa, seja uma marca temporal. Mas isso a gente já conversou muito sobre outros vídeos. O foco hoje é o que significa o sonho quando eu estou observando e quando eu não sou o protagonista, esse personagem principal. Mas antes da gente dar continuidade, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Como regra geral, a gente tem que, quando a gente sonha, que a gente está observando, o sonho não é a nosso respeito. O sonho é, na verdade, uma profecia, uma mensagem, ou algo que Deus está te mostrando, mas que não necessariamente se relaciona com a sua vida. Ou seja, você não é o foco principal, o que está acontecendo não é em função da sua vida. Então tenha isso como regra geral, mas existem outras possibilidades que a gente vai conversando na sequência. Geralmente com esses sonhos, Deus está mostrando o que está acontecendo no mundo espiritual. Deus está tirando a escama dos nossos olhos, nos mostrando aquilo que está acontecendo, ou aquilo que vai acontecer. Pode ser que esses sonhos representem uma profecia que vai acontecer no futuro. Tenha então em mente que quem está sonhando não é o foco do sonho, mas é possível que aquilo que está sendo mostrado, ou as consequências daquilo que está sendo te mostrado, possam refletir na sua vida. Vamos dizer que Deus mostre alguma coisa que está acontecendo dentro da sua igreja. Isso vai refletir dentro da sua vida, na sua política, na sua cidade, ou talvez com alguém próximo de você. Então, é possível que isso sim reflita na sua vida. Mas o foco não é você. Eu vou exemplificar esse tema com dois sonhos. O primeiro sonho foi um sonho meu. Muito tempo atrás eu sonhei que havia líderes, uma reunião de líderes mundiais. Eu não conhecia ninguém específico, mas no sonho eu sabia que eram líderes mundiais. E eles estavam se reunindo numa marina. Então eu via no sonho eles chegando até uma sala de reuniões, eles caminhando, estava um dia ensolarado, tinha vários barcos nesse lugar, e eles, da primeira parte, estavam todos eles, ou vários deles, chegando, caminhando para chegar para essa reunião. Na segunda parte do sonho, eles estavam todos reunidos numa sala. O meu papel, eu estava dentro desse sonho, o meu papel dentro desse sonho, eu estava sentada na mesa, onde estavam esses líderes, mas em nenhum momento eles interagiram comigo, eu apenas estava ali vendo, observando aquilo que estava acontecendo. É como se eles não tivessem consciência da minha presença ali, eles estavam interagindo entre eles. O que estava acontecendo é que eles estavam discutindo, estavam ali para discutir uma crise mundial, ou seja, eram líderes do mundo inteiro e eles estavam ali para discutir uma crise que tinha se acometido sobre todo o mundo. Então eles debatiam e eles abriam planilhas e discutiam números e mostravam um com o outro e andavam naquela mesa com aquelas planilhas, iam discutindo valores e falando sobre aquela crise. Enquanto eu assistia aquilo que estava sendo mostrado,
eles abriram, algum deles abriu uma planilha bem grande onde tinha vários países do mundo e nessa planilha tinha vários números relacionados a questões financeiras. O que me foi destacado no sonho foi o Brasil e foi a Espanha, e foi feita uma linha em cima desses países, como que anulando de alguma maneira esses países. Essa é a parte do sonho que faz menção à minha vida, embora o sonho não seja sobre mim. O sonho está falando sobre uma crise que se acometeria sobre todo mundo. E nessa reunião, o que estava acontecendo, enquanto eles debatiam, eles estavam esperando uma pessoa que traria a solução. Essa pessoa, que eu não sabia no sonho quem era, que eles esperavam, era alguém que teria a solução para aquilo que eles estavam passando. Então eu vi a reunião e daqui a pouco eu vejo que chega a pessoa que eles tanto esperavam. E essa pessoa era o Morgan Freeman, que é esse ator famoso. E o que o sonho quer dizer? Quero lembrar que eu tive esse sonho há muitos anos atrás, tá? Então a gente estava numa marina fala de águas, águas falam de nações. E era isso que estava reunido ali, numa marina, onde vários líderes mundiais estavam reunidos por causa de uma crise, e marina fala de nações, falam de questões do mundo inteiro. Então o sonho em si, na verdade, era uma profecia para algo que viria a acontecer, uma crise mundial que acometeria o mundo todo e que a solução para essa crise, para esse problema que acometeria o mundo todo, estaria na pessoa do Morgan Freeman. Mas é óbvio que o sonho não está falando dessa pessoa, está falando de alguma coisa, de alguma característica, de algo que ele carrega. Na verdade, ele representa o próprio Deus. E a mensagem está através do significado do nome dele. E olha como esse nosso Deus, ele tem senso de humor. Deus é maravilhoso. Morgan quer dizer chefe do mar, protetor do mar. Veja que Deus está usando esse personagem, que eu não tinha ideia que o nome dele tinha esse significado, para mandar uma mensagem. E Freeman está falando de homem livre. É isso que é o significado desse nome. Então Deus estava mostrando que futuramente viria uma crise, essa crise acometeria várias nações e que a resposta estava no Morgan Freeman. Esse homem, na verdade, essa pessoa, esse ator, está representando o próprio Deus, que durante as crises é ele que tem a resposta, é ele que tem a solução. Então o sonho Deus estava mostrando que, seja o que for que viesse a acontecer, que eu deveria estar olhando para aquele que tem a solução, não apenas eu, mas que o mundo deveria estar olhando para aquele que tem a solução, para aquele que tem a liberdade, para aquele que tem o domínio das nações, que é o próprio Deus. Veja que esse sonho não é para mim. Na verdade, esse sonho foi uma profecia de algo que aconteceria. Mas de alguma forma Deus mandou uma mensagem para mim, através da Espanha e através do Brasil. Isso porque eu sou brasileira, nasci no Brasil, mas eu tenho cidadania espanhola e já morei na Espanha. Então, na verdade, Deus estava me mostrando uma marca temporal através desses países. Que no momento dessa crise eu não estaria nem morando no Brasil e nem morando na Espanha. É possível também que Deus queira me dizer que no momento dessa crise eu não deva estar morando no Brasil ou eu não deva estar morando na Espanha. Eu penso que esse sonho tem relação com essa crise sanitária que nós vivemos no ano de 2020. Você se lembra que foi o tempo onde a nossa liberdade ela foi cerceada, onde a nossa liberdade ela foi tirada de nós? Então é isso que eu creio que o sonho esteja apontando. Embora seja possível que a aplicação desse sonho seja para mais de uma vez. Na verdade, sobre isso Deus não me explicou nada, não me confirmou. Então, o que eu creio é que sim, esse sonho se aplica para essa crise que a gente viveu, essa crise sanitária, onde a nossa liberdade ela foi tirada de nós. Mas também mostra que Deus é a solução para todas as nações. Muito bem, mas qual o objetivo desse sonho? Deus está querendo te entreter? Te fazer uma fofoca para você saber aquilo que vai acontecer no futuro? De jeito nenhum. O objetivo disso é Deus ter parceria contigo. E eu sempre falo a respeito disso. Deus está te mostrando, Ele está abrindo, Ele está dividindo o coração dele com você. Isso não é uma honra. Mas para quê? Para que você venha agir, para que você venha se mover no mundo espiritual em parceria com Deus. Orando, criando liberdades, tendo direção de Deus daquilo que vai acontecer e qual é o nosso papel, como nós devemos agir. Orando pela igreja, orando pelos nossos, orando para que o plano de Deus seja estabelecido, para que Deus possa ser manifesto e possa de alguma forma governar e agir através daquela situação que geralmente, nesse caso está mostrando aquilo que é o plano do inimigo
mas que se a gente orar, Deus vai agir e vai transformar essa situação. Então Deus não vai estar te mostrando algo por fofoca ou para entreter a sua curiosidade. Deus está buscando parceria e pessoas que, segundo o coração do nosso Pai, venham trabalhar em comunhão com Ele, para interceder ou para buscar direção, ou então para ser abençoado. Nós somos chamados para ser solução na terra. E a forma de nós sermos solução na terra é buscando a voz e a direção de Deus, tá? Existe ainda uma segunda possibilidade, quando no sonho você está apenas observando. Deus está destacando uma situação e Ele quer que você observe, que você analise aquilo que está sendo mostrado para você. Isso porque existe uma chance daquilo que Deus está te mostrando se acometer sobre a sua vida. Então você deve observar, você deve analisar aquilo que está sendo te mostrado e ver como isso se aplica na sua vida. O que Deus está querendo com aquilo que Ele está te mostrando. Uma amiga então me contou que ela teve um sonho onde ela estava só observando e ela via que um casal conhecido dela estava dentro de uma crise conjugal, que eles estavam passando problemas e Deus mostrou várias cenas para ela dentro desse tema da crise conjugal e no sonho ela apenas observava. O que Deus queria com esse sonho é mostrar para ela, para que ela observasse, para que ela analisasse aquilo que estava acontecendo, para que aquilo que Deus estava mostrando para ela não viesse acontecer na vida dela, no casamento dela. Então tem também essa possibilidade, Deus está te mostrando uma situação de outra pessoa, de algo que você tem conhecimento, para que você possa observar, você possa analisar isso que Deus está te mostrando, para que aquilo não venha acontecer na sua vida. A ideia com isso é que você consiga tirar lições, que você possa ver, analisar aquilo que está acontecendo e como você vai aplicar isso na sua vida para que você não venha passar por esse mesmo problema. No caso dessa minha amiga, foi uma crise conjugal, mas pode ser qualquer outro tema. Na verdade, esses sonhos são alerta que tem algo que está prestes a acontecer na nossa vida. Então, Deus está nos mostrando que é preciso mudar alguma coisa, alguma postura, tomar alguma ação, de alguma maneira agir para que aquilo não venha acontecer, porque as coisas estão se encaminhando para que da mesma maneira que aconteceu com fulano que você conhece ou com aquilo que Deus está te mostrando, é possível que venha acontecer contigo também. E Deus sempre manda os avisos muito adiantado. Deus nunca espera estar um caos. Deus geralmente nos avisa antes de que o problema venha a se estabelecer, para que a gente tenha tempo de mudar, meditar e buscar em Deus, ter direção. Então considere também esse significado, essa possibilidade, se você estiver observando alguma coisa em sonho. Tenha então em mente que se Deus está te mostrando algo que não necessariamente é para a sua vida, Ele está querendo uma parceria para que de alguma maneira o mal não se instaure. Deus está te mostrando que algo está para acontecer. E não necessariamente é só algo ruim, pode ser que seja algo bom também, mas que de alguma maneira você precisa estar preparado, você precisa ajudar com que as pessoas sejam preparadas para receber esse entendimento, esse conhecimento. E a nossa parte nessa equação é colaborar com Deus através de oração, através da intercessão. E talvez Deus esteja te mostrando através desse sonho um chamado teu, te direcionando para algo que Ele tem para a sua vida, através de um lugar, de uma pessoa, através de uma situação. Então analise todas essas possibilidades. Então tenha como regra geral que geralmente quando você está observando o sonho, ele não quer dizer que seja para você. Muito embora pode ser que de alguma maneira você esteja inserida naquele meio ou possa vir a sofrer alguma consequência daquilo que Deus está te mostrando. Ou então, o que Deus quer que você observe, que você preste atenção em algo que Ele está te mostrando, porque de alguma forma aquilo que você está vendo vai afetar a sua vida. Mas eu quero aqui também te deixar um conselho de alguém que já errou e que já passou por algumas situações e que eu quero que você não passe por isso. Algumas vezes Deus me mostrou pessoas ou situações em sonho e eu corri falar com a pessoa. Porque Deus me mostrou que vai acontecer isso, 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 isso. No final, aconteceu que a pessoa ficou ofendida, a pessoa ficou brava, muitas vezes a gente até perde a amizade porque você acha que está ajudando, mostrando ou falando aquilo que Deus te direcionou. E não é assim que funciona. Se Deus te mostrou uma situação ou algo sobre alguém, a intenção de Deus é que você ore, que você trabalhe com Ele para que isso não venha acontecer. A ideia não é sair correndo para a pessoa. Se Deus mostrou para você, a responsabilidade é sua. Você só deve falar com a pessoa aquilo que Deus te mostrou no sonho, se Deus te direcionar. Porque por experiência própria, geralmente isso causa problema
e não ajuda na situação para que aquilo que Deus, para aquilo que o plano de Deus dentro daquilo venha se reverter. Então, assim, sonhou com alguém, Deus te mostrou alguma coisa, não saia correndo contar para a pessoa aquilo que Deus te mostrou, tá? E também não julgue, tenha misericórdia da pessoa. Deus está querendo parceria em oração, tenha isso em mente. Outra coisa que é bem comum, inclusive aqui no canal, é Deus mostrar algo dentro da sua igreja, alguma coisa que está acontecendo e que não é bacana. Então, se Deus te mostrar alguma coisa errada dentro da sua igreja, e infelizmente isso hoje em dia aqui no canal, com certeza isso não é só no canal, mas eu vejo muito aqui no canal, tem acontecido, é Deus mostrar algo errado, algo sujo dentro da igreja da pessoa. Nesse caso, eu quero que antes que você corra para o seu pastor, você ore e você busque em Deus direcionamento. Porque o que está acontecendo? Provavelmente Deus já esteja falando com o seu pastor e ou ele não está ouvindo, ele está se negando a ouvir a voz de Deus, ou então Deus realmente quer te usar. Mas você só deve falar com o seu pastor depois de ter a confirmação e de ter a direção de Deus. E quando eu falo em direção e confirmação, eu estou falando de repetições. Que Deus vai te mostrar mais de uma vez, vai te falar de outras formas com relação àquilo que está acontecendo. Então a ideia não é criar uma confusão, porque geralmente as pessoas não aceitam quando tá rolando um problema ou uma coisa negativa, ou então elas não querem que o problema seja exposto. Então tenha muito cuidado quando você for falar para alguém ou dividir com alguém aquilo que Deus está te mostrando. Mais do que isso, se aquilo que Deus está te mostrando for algo realmente feio, algo realmente sujo e que vá contra os princípios de Deus, talvez a intenção de Deus é que você saia daquele lugar. Mas nesse caso também vai haver confirmação de Deus. Deus também vai te direcionar com relação a isso. Seja como for, para você falar com seu pastor ou para você sair da igreja, tenha certeza de ouvir a voz de Deus e buscar a direção. E a direção sempre ela vem com confirmação, tá? Mas hoje nós falamos sobre o significado do sonho quando o nosso papel é apenas de observador. Mas você sonhou? Sonhou? E daí?